Ajor Escritor. Livro 1. Um guia prático. Existem apenas 2 ou 3 histórias na humanidade e elas se repetem de forma tão insistente como se nunca tivessem acontecido antes. Vila Cater em O Pionniers. Com o tempo, é possível que se descubra que um dos livros mais influentes do século XX foi O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Para escritores, produtores, diretores ou cenógrafos, seus conceitos são uma bem-vinda caixa de ferramentas com instrumentos sólidos ideais para o ofício de contação de histórias. Com essas ferramentas é possível construir uma história que sirva para quase todas as situações, uma história que seja dramática, divertida e psicologicamente verdadeira. Por meio desses equipamentos podem-se diagnosticar problemas de quase todos os enredos problemáticos e corrigi-los para atingir o máximo desempenho. A contribuição de Joseph Campbell à caixa de ferramentas foi reunir essas ideias, reconhecê-las, articulá-las, nomeá-las e organizá-las. Ele expôs pela primeira vez o padrão que existe por trás de todas as histórias já contadas. O Herói de Mil Faces é sua declaração do tema mais persistente na tradição oral e da literatura escrita, o mito do herói. O padrão da jornada do herói é universal, recorrente em todas as culturas e em todas as épocas. A jornada do herói é um conjunto incrivelmente tenaz de elementos que brota incessantemente dos rincões mais profundos da mente humana, diferente em detalhes para cada cultura, mas fundamentalmente o mesmo. O pensamento de Campbell segue em paralelo com o do psicólogo suíço Carl G. Jung, que escreveu sobre os arquétipos. Personagens ou energias que se repetem constantemente surgem nos sonhos de todas as pessoas e em mitos de todas as culturas. Os personagens repetidos do mito mundial, como o jovem herói, o velho sábio ou a velha sábia, o camaleão e o antagonista sombrio, são as mesmas figuras que aparecem repetidamente em nossos sonhos e fantasias. Essas histórias, verdadeiros mapas da psique, são modelos precisos das engrenagens da mente humana, psicologicamente válidos e emocionalmente realistas, mesmo quando retratam eventos fantásticos, impossíveis ou irreais. Elas lidam com as questões universais que parecem infantis. Quem sou? De onde vim? Para onde vou quando morrer? O que são o bem e o mal? O que preciso fazer quanto a isso? Como será o amanhã? Para onde foi o ontem? Tem alguém mais lá em cima? As ideias incorporadas na mitologia e identificadas por Campbell em O Herói de Mil Faces podem ser aplicadas para compreender quase todos os problemas humanos. São a grande chave para a vida e também o principal instrumento para lidar de forma mais eficiente com um público massificado. Campbell traça um esquema da jornada do herói no capítulo 4, as chaves de O Herói de Mil Faces. Primeiro ato. Partida, separação. Mundo comum, mundo cotidiano. Chamado à aventura. Chamado à aventura. Recusa do chamado. Recusa do chamado. Encontro com o mentor. O auxílio sobrenatural. Travessia do primeiro limiar. A passagem do primeiro limiar. O ventre da baleia. Segundo ato. Descida, iniciação, penetração. Provas, aliados e inimigos. O caminho de provas. Aproximação da caverna secreta. Provação. O encontro com a deusa. A mulher como tentação. Sintonia com o pai. A apoteose. Recompensa. A bênção última. Terceiro ato. Retorno. O caminho de volta. A recusa do retorno. A fuga mágica. Resgate com auxílio externo. Travessia do limiar. Retorno. Ressurreição. Senhor de dois mundos. Retorno com o elixir. Liberdade para viver. Todo contador de histórias ajusta o padrão mítico a um objetivo próprio ou às necessidades de uma cultura específica. É por esse motivo que o herói tem 1000 faces. E é importante observar que a palavra herói, conforme usada neste livro, poderá fazer referência tanto ao gênero masculino quanto ao feminino. A jornada do herói. Em princípio, apesar de sua variedade infinita, a história de um herói é sempre uma jornada. Um herói abandona seu ambiente confortável e comum para se aventurar em um mundo desafiador e desconhecido. Pode ser uma jornada ao exterior, a um lugar de verdade, um labirinto, uma floresta ou caverna, uma cidade ou país estrangeiro, um novo local que se converte em arena para seu conflito com forças antagônicas contestadoras. No entanto, existem muitas histórias que conduzem o herói a uma jornada interior, que acontece na mente, no coração, no espírito. Em qualquer boa história, o herói cresce e se transforma, empreendendo uma jornada de um modo de ser para outro, do desespero à esperança, da fraqueza à força, da tolice à sabedoria, do amor ao ódio e vice-versa. São
Essas jornadas emocionais que prendem o público e fazem valer a pena acompanhar a história. Os estágios da jornada do herói podem ser identificados em todos os tipos de história, não apenas naquelas que apresentam ação física heroica e aventuras. O protagonista de toda a história é o herói de uma jornada, mesmo que o caminho leve apenas à sua mente ou ao reino dos relacionamentos pessoais. Considere esses 12 estágios como o mapa da jornada do herói, uma das muitas maneiras de se partir de um ponto a outro, mas uma das mais flexíveis, duradouras e confiáveis. Os estágios da jornada do herói. 1. Mundo comum. 2. Chamado à aventura. 3. Recusa do chamado. 4. Encontro com o mentor. 5. Travessia do primeiro limiar. 6. Provas de aliados e inimigos. 7. Aproximação da caverna secreta. 8. Provação. 9. Recompensa empunhando a espada. 10. O caminho de volta. 11. Ressurreição. 12. Retorno com o elixir. 1. Mundo comum. A maioria das histórias tira o herói de um mundo comum e trivial e o leva a um mundo especial, novo e estranho. Se quisermos mostrar um peixe fora do ambiente habitual, primeiro teremos de mostrá-lo no mundo comum, para que se crie um contraste nítido com o estranho mundo novo no qual ele está prestes a entrar. 2. Chamado à aventura. O herói é apresentado a um problema, desafio ou aventura a empreender. Uma vez apresentado ao chamado à aventura, ele não pode mais permanecer para sempre no conforto do mundo comum. O chamado à aventura estabelece as regras do jogo e deixa claro o objetivo do herói: conquistar o tesouro ou o amor, vingar-se ou corrigir um erro, realizar um sonho, enfrentar um desafio ou mudar sua vida. O que está em jogo pode ser expresso geralmente como uma questão levantada pelo chamado. Ete e Dorothy de O Mágico de Oz voltarão para casa. Luke resgatará a princesa Leia e derrotará Darth Vader. Em A Força do Destino, o herói será expulso da escola aeronaval por seu egoísmo e pela implicância de um instrutor carrasco, ou ganhará o direito de vencer a força do destino. O garoto encontra a garota, mas conseguirá ficar com ela? 3. Recusa do chamado. O herói relutante. Esse estágio é sobre o medo. Não raro, nesse momento o herói hesita no limiar da aventura, recusando o chamado ou manifestando relutância. Depois de tudo, enfrenta o maior de todos os medos, o terror frente ao desconhecido. O herói ainda não está totalmente comprometido com a jornada e talvez esteja pensando em desistir. Outra influência, a mudança nas circunstâncias, outro ataque à ordem natural das coisas ou o incentivo de um mentor, é necessária para fazê-lo deixar para trás esse momento decisivo de medo. 4. O mentor. Nessa fase, muitas histórias já terão apresentado um personagem estilo Merlin, mago, que será o mentor do herói. O relacionamento entre herói e mentor é um dos temas mais comuns na mitologia e um dos mais ricos em valor simbólico. Representa o laço entre pai e filho, professor e aluno, doutor e paciente, Deus e homem. A função do mentor é preparar o herói para enfrentar o desconhecido. Ele pode dar conselhos, orientação ou equipamentos mágicos. Contudo, o mentor só pode acompanhar o herói até certo ponto. No fim, o herói deve enfrentar o desconhecido sozinho. Às vezes, o mentor precisa dar um chute de leve no traseiro do herói para que a aventura prossiga. 5. Travessia do primeiro limiar. Agora o herói finalmente se compromete com a aventura e pela primeira vez entra com os 2 pés no mundo especial da história ao fazer a travessia do primeiro limiar. Ele concorda em enfrentar as consequências de lidar com o problema ou o desafio imposto no chamado à aventura. É o momento em que a história decola e a aventura realmente começa. O balão alça voo, o navio se lança ao mar, o romance começa. O avião ou espaçonave ruma para o céu, o vagão do trem parte. Filmes em geral são constituídos por 3 atos, que podem ser resumidos como 1. A decisão do herói de agir, 2. A ação em si, e 3. As consequências da ação. O primeiro limiar marca o ponto de virada entre o primeiro e o segundo ato. Ao superar o medo, o herói decidiu enfrentar o problema e agir. Agora está comprometido com a jornada e não há caminho de volta. 6. Provas de aliados e inimigos. Uma vez cruzado o primeiro limiar, o herói naturalmente encontra novos desafios, provas, faz aliados e inimigos e começa a aprender as regras do mundo especial. Salões e bares sujos parecem bons lugares para essas transações. Inúmeros faroestes levam o herói a um salão, onde sua virilidade e determinação são testadas e onde amigos, vilões são apresentados. Bares também são úteis para o herói obter informações e aprender
As novas regras que valem no mundo especial. Vários aspectos do caráter do herói. Agressividade e hostilidade, conhecimentos de luta de rua e atitudes sobre as mulheres. São revelados sob pressão nessas cenas e claro, uma delas acontece num bar. 7. Aproximação da caverna secreta. Enfim, o herói chega às margens do local perigoso, às vezes no subterrâneo, profundo, onde o objeto da missão está escondido. Com frequência esse é o quartel-general do maior inimigo do herói, o ponto mais perigoso do mundo especial, a caverna secreta. Ao entrar nesse lugar temeroso, o herói cruza o segundo limiar principal. Heróis sempre param nos portais para se preparar, planejar e enganar os soldados do vilão. Essa é a fase da aproximação. A aproximação cobre todos os preparativos para adentrar a caverna secreta e enfrentar a morte ou um perigo supremo. 8. Aprovação. Neste estágio, o destino do herói atinge o fundo do poço num confronto direto com seu maior medo. É aqui que ele enfrenta a possibilidade de morte e é levado a encarar uma batalha com forças hostis. A aprovação é um momento sombrio para o público, pois somos mantidos em suspense e tensão, sem saber se nosso personagem viverá ou morrerá. A aprovação é um momento crucial numa história, pois é aquele em que o herói corre o risco de morrer, ou parece morrer, para que em seguida venha a renascer. É a principal fonte da magia do mito heróico. As experiências dos estágios anteriores levam-nos, público, a nos identificar com o herói e seu destino. O que acontece com o herói acontece também conosco. Somos incentivados a vivenciar o instante à beira da morte com ele. Nossas emoções são temporariamente oprimidas para que elas possam ser revividas, quando o herói voltar da morte. O resultado dessa ressurreição é para nós, a sensação de alegria e euforia. Toda história precisa de um momento de vida ou morte em que o herói e seus objetivos estão em perigo mortal. 9. Recompensa. Empunhando a espada. Depois de ter sobrevivido à morte, derrotado o dragão ou massacrado o minotauro, o herói e o público terão motivos para celebrar. O herói agora toma posse do tesouro que viera buscar, sua recompensa. Talvez seja uma arma especial como uma espada mágica ou um símbolo como o Graal, ou ainda algum elixir capaz de curar a terra ferida. Nesse momento, o herói pode também resolver um conflito com o pai ou a mãe. Essa também pode ser a etapa da reconciliação com o sexo oposto, como nas comédias românticas. Em muitas histórias, o amado é o tesouro que o herói vai buscar ou resgatar. E sempre há uma cena de amor nesse momento para comemorar a vitória. Do ponto de vista do herói, os membros do sexo oposto podem se assemelhar a camaleões, um arquétipo de mudança. Eles parecem se transformar o tempo todo, seja na forma ou na idade, refletindo os aspectos confusos e em contínua mutação do sexo oposto. Histórias de vampiros, lobisomens e outros antropomorfos são ecos simbólicos dessa qualidade mutável que homens e mulheres veem uns nos outros. A aprovação do herói pode trazer uma compreensão mais ampla do sexo oposto, uma capacidade de enxergar além da aparência exterior mutável, o que leva à reconciliação. É possível também que o herói se torne mais atraente como resultado de ter vencido a provação. Ele conquistou o título de herói, ao assumir o risco supremo em nome da comunidade. 10. O caminho de volta. O herói ainda não saiu da floresta. Estamos passando para o terceiro ato agora, quando o herói começa a lidar com as consequências de enfrentar as forças obscuras da provação. Se ele ainda não conseguiu se reconciliar com seu pai ou sua mãe, com os deuses ou com as forças hostis, estes podem vir atrás dele enfurecidos. Algumas das melhores cenas de perseguição aparecem nesse momento, quando o herói é perseguido no caminho de volta por forças vingativas que ele perturbou ao empunhar a espada, se apossar do elixir ou do tesouro. Esse estágio marca a decisão de voltar ao mundo comum. O herói percebe que o mundo especial deve, no fim das contas, ser deixado para trás, e que ainda há perigos, tentações e testes pela frente. 11. Ressurreição. Em tempos antigos, os caçadores e guerreiros tinham de ser purificados antes de voltar às comunidades porque tinham sangue nas mãos. O herói que foi para o reino dos mortos precisa renascer e ser depurado em uma última provação de morte e ressurreição, antes de voltar a viver no mundo comum. Isso acontece em geral num segundo momento de vida e morte, numa quase repetição da morte e renascimento da provação. A morte e a escuridão empenham-se numa última tentativa desesperada antes de serem finalmente derrotadas. Essa é uma espécie de exame final do herói, que precisa ser testado mais uma vez para garantir que
tenha realmente aprendido as lições da provação. O herói, então, é transformado por esses ensejos de morte e renascimento e consegue voltar à vida como um renascido, como um novo ser e com novas perspectivas. A série Guerra nas Estrelas joga o tempo todo com esse elemento. Os filmes da trilogia original trazem as cenas de batalha final nas quais Luke quase morre, aparenta estar morto por um momento e então, como que por milagre, sobrevive. Cada provação lhe concede novos conhecimentos e comandos sobre a força. Ele é sempre transformado em um novo ser por meio dessas experiências. 12. Retorno com o Elixir. O herói retorna ao mundo comum, mas sua jornada não teria sentido se ele não trouxesse consigo algum elixir, tesouro ou lição do mundo especial. O elixir é uma poção mágica com o poder de curar. Às vezes, o elixir é o tesouro conquistado numa aventura, que pode ser o amor, a liberdade ou o conhecimento de que o mundo especial existe e de que é possível sobreviver a ele. Às vezes, é apenas voltar para casa com uma boa história para contar. Recapitulando a jornada do herói. Heróis são introduzidos no mundo comum, onde recebem o chamado à aventura. Ficam relutantes no início ou recusam o chamado, mas são incentivados por um mentor a cruzar o primeiro limiar e entram no mundo especial, onde encontram provas, aliados e inimigos. Aproximam-se da caverna secreta, cruzando um segundo limiar, onde passam pela provação. Tomam posse da recompensa e são perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. Cruzam o terceiro limiar, vivenciam uma ressurreição e são transformados pela experiência. Retornam com o Elixir, uma bênção ou tesouro para beneficiar o mundo comum. A jornada do herói é uma estrutura esqueletal que deve ser preenchida com detalhes e surpresas da história individual. A estrutura não deve chamar atenção, tampouco ser seguida com tanta precisão. A ordem dos estágios dada aqui é apenas uma das muitas possíveis variações. Os estágios podem ser excluídos, acrescentados e drasticamente embaralhados sem perderem nada sua força. A importância está nos valores da jornada do herói. A jornada do herói é facilmente traduzida em dramas, comédias, romances ou aventuras contemporâneas com a substituição de equivalentes modernos das figuras, cenários simbólicos da história do herói. Os heróis modernos talvez não vivam em cavernas e labirintos combatendo feras míticas, mas entram no mundo especial e na caverna secreta ao se aventurar no espaço, no fundo do mar, nas profundezas de uma cidade moderna ou no fundo do coração. Os modelos do mito podem ser usados para contar tanto a história mais simples de uma revista em quadrinhos quanto o mais sofisticado drama. A jornada do herói cresce e amadurece à medida que novos experimentos são aplicados dentro dessa estrutura. Mudar o gênero tradicional e as idades relativas dos arquétipos apenas torna o modelo mais interessante, permitindo que sejam tramadas teias de compreensão ainda mais complexas. Entre eles, as figuras básicas podem ser combinadas ou divididas em vários personagens, para mostrar diferentes aspectos da mesma ideia. A jornada do herói é infinitamente flexível e possibilita uma variação infinda sem sacrificar sua magia, e vai sobreviver a todos nós. Os arquétipos. Ao descrever tipos, símbolos e relacionamentos de personagens, o psicólogo suíço Carl G. Jung empregou o termo arquétipos para designar padrões antigos de personalidade que são uma herança compartilhada da raça humana. Jung sugeriu a possibilidade de que exista um inconsciente coletivo semelhante ao inconsciente pessoal. Contos de fadas e mitos seriam como sonhos de uma cultura inteira, que brotam do inconsciente coletivo. Os mesmos tipos de personagem parecem ocorrer em escala pessoal e coletiva. Os arquétipos permanecem incrivelmente constantes com o passar do tempo e das culturas, nos sonhos e personalidades de indivíduos e na imaginação mítica do mundo inteiro. A compreensão dessas forças é um dos elementos mais poderosos na maleta de truques do narrador moderno. A compreensão do arquétipo que um personagem específico expressa pode ajudar a determinar se o personagem está fazendo sua parte a contento na história. Os arquétipos devem ser funções desempenhadas temporariamente pelos personagens para alcançar certos efeitos numa história. Olhar para os arquétipos dessa forma como funções flexíveis de caráter em vez de tipos de personagem rígidos pode liberar sua arte da narrativa. Essa visão explica como um personagem numa história pode manifestar as qualidades de mais de um arquétipo. Os arquétipos podem ser pensados como máscaras usadas pelos personagens temporariamente quando a história precisa avançar. Um personagem pode entrar na história com a função de arauto e, em seguida,
Trocar de máscaras para agir como bufão, mentor e sombra. Outra maneira de olhar os arquétipos clássicos é como se eles fossem facetas da personalidade do herói ou do escritor. Os demais personagens representam possibilidades para o herói, para o bem ou para o mal. Um herói às vezes avança pela história reunindo e incorporando a energia e traços dos outros personagens. Ele aprende com os outros personagens, fundindo-se a eles num ser humano completo que acumulou algo de todos os que encontrou durante o caminho. Os arquétipos também podem ser encarados como símbolos personificados de várias qualidades humanas. Como as principais cartas arcanas do tarô, eles representam os aspectos de uma personalidade humana completa. Toda boa história reflete a história humana total, a condição humana universal de ter nascido neste mundo que consiste em crescer, aprender, lutar para se tornar um indivíduo e morrer. As histórias podem ser lidas como metáforas de uma situação humana geral com personagens que incorporam qualidades arquetípicas universais, compreensíveis para o grupo e também para o indivíduo. Os arquétipos mais úteis e comuns: herói, mentor, velha sábia ou velho sábio, guardião do limiar, arauto, camaleão, sombra, aliado e pícaro. Os arquétipos que discutiremos são os padrões mais básicos, a partir dos quais todos os outros são modelados para atender às necessidades de histórias e gêneros específicos. Duas questões são úteis para um escritor tentar identificar a natureza de um arquétipo. 1. Qual função psicológica ou parte da personalidade ele representa? E 2. Qual é sua função dramática na história? O herói. A palavra herói vem do grego e em suas origens significa proteger e servir. Herói é alguém que está disposto a sacrificar suas próprias necessidades em favor de outros, como um pastor que se sacrifica para proteger e servir seu rebanho. Em sua raiz, a ideia de herói está ligada à abnegação. Em termos psicológicos, o arquétipo do herói representa o que Freud chamou de ego, a parte da personalidade que se separa da mãe, que se considera distinto do restante da humanidade. Em última instância, o herói é aquele que pode transcender as fronteiras, ilusões do ego, embora, a princípio, o herói seja completamente ego, o eu, o escolhido, aquela identidade pessoal que se considera a parte do restante do grupo. A jornada de muitos heróis é a história dessa separação da família ou da tribo, equivalente ao sentimento de separação da mãe que tem a criança. O arquétipo do herói representa a busca pela identidade e totalidade do ego. No processo de nos tornarmos seres humanos completos, integrados, somos todos heróis, enfrentando guardiões, monstros e ajudantes internos. Na busca por explorar nossa mente, encontramos professores, guias, demônios, deuses, colegas, serviçais, bodes expiatórios, mestres, sedutores, traidores e aliados como aspectos da nossa personalidade e personagens em nossos sonhos. Todos os vilões, pícaros, amantes, amigos e inimigos do herói podem ser encontrados dentro de nós mesmos. A tarefa psicológica que enfrentamos é a de integrar essas partes separadas em uma entidade completa, equilibrada. O ego, o herói que pensa estar separado de todas as suas partes, deve se incorporar a elas e tornar-se um ser único. O objetivo dramático do herói é abrir ao público uma janela para a história. Heróis têm qualidades com que todos podemos nos identificar e nas quais nos reconhecemos. São estimulados por impulsos universais que todos podemos entender: o desejo de ser amado, compreendido e bem-sucedido, de sobreviver, de ser livre, de se vingar, de consertar erros e injustiças ou de buscar a autoexpressão. Heróis precisam de algumas qualidades admiráveis de forma que queiramos ser como eles. Heróis devem ter qualidades, emoções e motivações universais que todos experimentamos em um momento ou outro da vida: vingança, raiva, luxúria, concorrência, territorialidade, patriotismo, idealismo, cinismo ou desespero. Porém, os heróis devem também ser seres humanos únicos, em vez de criaturas estereotipadas ou deuses de mentira sem máculas ou imprevisibilidade. Como qualquer obra de arte eficaz, eles exigem universalidade e originalidade. Queremos histórias sobre pessoas reais. Um personagem real como uma pessoa não é um traço único, mas uma combinação singular de muitas qualidades e impulsos, alguns deles conflitantes. E quanto mais conflitantes, melhor. Um personagem que tem uma combinação única de impulsos contraditórios parece mais realista e humano do que aquele que mostra apenas um traço de caráter. Um herói bem trabalhado pode ser determinado, inseguro, charmoso, esquecido, impaciente e forte de corpo, mas fraco de coração, tudo ao mesmo tempo.
é a combinação particular de qualidades que dá ao público a sensação de que o herói é único na espécie, uma pessoa real e não um tipo. Outra função do herói na história é aprender ou amadurecer. Às vezes, ao avaliar um roteiro, é difícil dizer quem é o personagem principal ou quem deveria sê-lo. Não, raro, a melhor resposta é aquele que aprende ou cresce mais no decorrer da história. Heróis vencem obstáculos e alcançam objetivos, mas também ganham conhecimentos, sabedoria. A essência de muitas histórias está no processo de aprendizado entre um herói e um mentor, ou um herói e um amor, ou mesmo entre um herói e um vilão. Todos somos professores uns dos outros. Outra função heróica é agir ou realizar. O herói em geral é a pessoa mais ativa no roteiro. Sua vontade, seu desejo, é o que move a história adiante. Uma falha frequente em roteiros é o herói ser razoavelmente ativo ao longo da história, mas, no momento crucial, tornar-se um personagem passivo e ser resgatado pela chegada a tempo de alguma força externa. É nesse momento, sobretudo, que o herói deve ser plenamente ativo, controlando o seu destino. A função do herói é realizar a ação decisiva da história, a ação que exigirá assumir o maior risco ou responsabilidade. O sacrifício. As pessoas em geral pensam em heróis como fortes ou corajosos, mas essas qualidades são secundárias em relação à disposição para o sacrifício, a verdadeira marca do herói. Sacrifício é a capacidade do herói de abrir mão de algo de valor, talvez até da própria vida, em prol de um ideal ou de um grupo. Sacrifício significa tornar sagrado, lidando com a morte. No cerne de toda a história há um confronto com a morte. Se o herói não enfrenta uma morte de fato, então há ameaça de morte ou uma morte simbólica na forma de um jogo de apostas altas, caso de amor ou aventura em que o herói pode ter êxito, viver, ou fracassar, morrer. Heróis nos mostram como lidar com a morte. Podem sobreviver, provando que a morte não é tão durona. Podem morrer, talvez, apenas simbolicamente e renascer, provando que a morte pode ser transcendida. Podem sofrer a morte de um herói, transcendendo-a a oferecer sua vida espontaneamente por uma causa, um ideal ou grupo. Como soldados cientes de que, ao se alistar, concordarão em dar a vida se o país pedir, os heróis aceitam a possibilidade de sacrifício. Os heróis mais críveis são aqueles que vivenciam o sacrifício. Grandes heróis culturais como Martin Luther King ou Gandhi deram a vida ao perseguir seus ideais. O heroísmo em outros arquétipos. Às vezes, o arquétipo do herói não se manifesta apenas no personagem principal, no protagonista que combate corajosamente os vilões e vence. O arquétipo pode surgir em outros personagens que, por ventura, ajam heroicamente. Um vilão galante, heróico em alguns momentos e horrível em outros, pode ser muito atraente. Numa visão ideal, todo personagem bem acabado deve manifestar um toque de cada arquétipo, pois os arquétipos são expressões das partes que formam uma personalidade completa. Personagem com defeitos. Defeitos interessantes humanizam um personagem. Podemos reconhecer um pouco de nós mesmos no herói que precisa superar dúvidas internas, erros de pensamento, culpa, traumas do passado ou medo do futuro. Fraquezas, imperfeições, idiosincrasias e vícios imediatamente tornam um herói, ou qualquer personagem, mais real e atraente. Parece que quanto mais neuróticos os personagens, mais o público gosta deles e se identifica com eles. Os defeitos também dão ao personagem um destino, o famoso arco de personagem em que o personagem se desenvolve da condição A para a condição Z por meio de uma série de passos. Esses desvios são um ponto de partida de imperfeição e incompletude a partir do qual um personagem tem a possibilidade de crescer. Um herói pode ter imperfeições, talvez lhe falte um par romântico e ele esteja buscando a metade da laranja para complementar a vida. Nos contos de fadas, isso é frequentemente simbolizado com uma perda ou morte na família. Muitos contos de fadas começam com a morte do pai ou da mãe ou com um sequestro de um irmão ou irmã do protagonista. A subtração da unidade familiar põe a energia nervosa da história em movimento, que não para até o equilíbrio ser restaurado pela criação de uma nova família ou a reunião da antiga. Nas histórias mais modernas, é a personalidade do herói que se recria e se restaura. A completude. A parte faltante pode ser um elemento crucial da personalidade, como a capacidade de amar ou de confiar. Heróis também podem ter de superar algum problema, como falta de paciência ou indecisão. Variedades de herói. Existem muitas variedades de heróis. Há aqueles que
querem e os que não querem sê-lo, os gregários e solitários, os anti-heróis e ainda os trágicos e catalisadores. Como todos os outros arquétipos, o conceito de herói é flexível e capaz de expressar muitos tipos de energia. Heróis podem combinar-se com outros arquétipos para produzir híbridos como o herói pícaro, ou podem temporariamente usar a máscara de outro arquétipo, tornando-se um pícaro, o mentor de outra pessoa ou mesmo uma sombra. Embora geralmente retratado como uma figura positiva, o herói pode também manifestar os lados obscuros ou negativos do ego. Heróis voluntário e heróis a contragosto. Parece que há dois tipos de heróis. Os voluntários ativos, entusiasmados, comprometidos com a aventura, desprovidos de dúvidas, automotivados e que sempre avançam com bravura, ou os a contragosto, cheios de dúvidas e hesitações, passivos, carentes de motivação ou que precisam ser empurrados para a aventura por forças externas. Os dois são capazes de compor histórias divertidas, embora um herói passivo do início ao fim talvez resulte numa experiência dramática pouco envolvente. Em geral, é melhor que o herói a contragosto mude em algum momento e comprometa-se com a aventura depois de receber um pouco da motivação necessária. Anti-herói. O anti-herói não é o oposto do herói, mas um tipo específico de herói, que pode ser fora da lei ou vilão do ponto de vista da sociedade, mas que simplesmente ganha a simpatia do público. Nós nos identificamos com esses párias, pois todos nos sentimos párias em um momento ou outro. Existem dois tipos de anti-herói. Personagens que se comportam como os heróis convencionais, mas que têm um forte toque de ceticismo ou uma qualidade tortuosa, como os personagens de Humphrey Bogart em A Beira do Abismo e Casablanca, ou heróis trágicos, figuras centrais de uma história que podem não ser agradáveis ou admiráveis e cujas ações possamos até achar hediondas, como Macbeth, Scarface ou John Crawford em Mamãezinha Querida. O anti-herói tortuoso pode ser um cavaleiro heróico em armadura manchada, solitário que rejeitou a sociedade ou foi rejeitado por ela. Esses personagens podem vencer no fim e conquistar a simpatia total do público em todos os momentos, mas ser excluídos aos olhos da sociedade. São, com frequência, homens honrados que se afastaram da corrupção da sociedade, talvez ex-policiais ou soldados que se desiludiram e agora agem à sombra da lei, como detetives particulares, contrabandistas, jogadores ou mercenários. Amamos esses personagens porque eles são rebeldes e desprezam a sociedade, como todos gostaríamos de fazer. O segundo tipo de anti-herói se aproxima mais da ideia clássica do herói trágico. Esse é o herói fracassado, que nunca superou seus demônios internos, sendo humilhado e destruído por eles. Eles são charmosos e têm qualidades admiráveis, mas sua imperfeição vence no final. Alguns anti-heróis trágicos podem nem ser tão encantadores, mas assistimos à sua queda com fascinação, pois graças a Deus, não sou eu ali. Heróis gregários. Como os primeiros narradores, os seres humanos dos primórdios que saíam para caçar e coletar nas planícies africanas, a maioria dos heróis são voltados ao grupo. Esses personagens são parte de uma sociedade no início da história, e sua jornada os leva a uma terra desconhecida longe de casa. Quando nos deparamos com eles pela primeira vez, são partes de um clã, tribo, cidade, vilarejo ou família. Sua história é de separação daquele grupo. Primeiro ato, aventura solitária em lugar distante longe do grupo. Segundo ato, e em geral, a reintegração ao grupo no fim. Terceiro ato. Heróis gregários frequentemente enfrentam uma escolha entre voltar ao mundo comum do primeiro ato ou permanecer no mundo especial do segundo ato. Os heróis que escolhem ficar no mundo especial são raros na cultura ocidental, mas razoavelmente comuns nos contos asiáticos e indianos clássicos. Heróis solitários. As histórias que trazem esse tipo de herói começam com o protagonista apartado da sociedade. Seu habitat natural é o ermo, seu estado natural é a solidão. Sua jornada é a de reentrada no grupo. Primeiro ato, de aventura dentro do grupo no ambiente normal do grupo. Segundo ato, e retorno ao isolamento na natureza. Terceiro ato. Para ele, o mundo especial do segundo ato é a tribo ou vilarejo que visita durante pouco tempo, mas onde fica sempre desconfortável. Esse herói não se limita aos faroestes. Ele pode ser usado com sucesso em dramas ou filmes de ação nos quais um detetive solitário é tentado a voltar para a aventura. Eremita ou alguém afastado da sociedade é chamado de volta para ela, ou uma pessoa emocionalmente isolada é desafiada a reingressar no mundo dos relacionamentos. Como no caso de heróis gregários, os heróis solitários têm a escolha final de voltar ao estado inicial, solidão,
ou permanecer no mundo especial do segundo ato. Alguns heróis começam solitários e terminam como heróis ligados ao grupo que optam por permanecer em sociedade. Heróis catalisadores, estes constituem as figuras centrais capazes de agir heroicamente, mas que não passam por transformações radicais porque sua principal função é provocar mudanças nos outros. Como um verdadeiro catalisador na química, eles causam modificações num sistema sem sofrer alterações. Um bom exemplo desse modelo de herói é o personagem de Ed Murphy, Axel Foley, em Um Tira da Pesada. Sua personalidade já está bem formada no início da história. Ele não passa por um arco de personagem propriamente dito, pois não tem para onde ir, não aprende ou muda no decorrer da história, mas provoca grandes mudanças na vida de seus colegas policiais. Os heróis catalisadores são especialmente úteis em histórias continuadas, como programas de TV em episódios e sequências, como Cavaleiro Solitário ou o Super-Homem. Esses heróis sofrem poucas mudanças internas e agem principalmente para ajudar os outros ou orientá-los no crescimento. Claro que é uma boa ideia dar a esses personagens alguns momentos de crescimento e transformação para ajudá-los a se manterem atraentes e verossímeis. A estrada dos heróis. Os heróis são símbolos da alma em transformação e da jornada que cada pessoa empreende na vida. Os estágios dessa progressão, os estágios naturais da vida e crescimento, compõem a jornada do herói. O arquétipo do herói é um campo rico de exploração pelos escritores e por quem está numa busca espiritual. O livro de Carol S. Pearson, O Despertar do Herói Interior, divide ainda mais o conceito de herói em arquétipos úteis: inocente, órfão, mártir, andarilho, guerreiro, cuidador, buscador, amante, destruidor, criador, governante, mágico, sábio e bobo, e apresenta gráficos do progresso emocional de cada um. É um bom guia para uma compreensão psicológica mais profunda do herói em muitas facetas. O mentor, um arquétipo encontrado com frequência em sonhos, mitos e histórias, é o do mentor, em geral um personagem positivo que ajuda ou treina o herói. Esse arquétipo é expresso em todos os personagens que ensinam e protegem os heróis e lhes concedem presentes. Seja Deus caminhando com Adão no jardim do Éden, Merlin guiando o rei, Arthur, a fada madrinha ajudando a Cinderela, ou um sargento veterano dando conselhos. Para um policial novato, o relacionamento entre herói e mentor é uma das fontes mais ricas de entretenimento na literatura e no cinema. A palavra mentor vem da Odisseia de Homero. Um personagem chamado mentor guia o jovem herói Telêmaco em sua jornada do herói. Os mentores sempre falam na voz de um deus ou são inspirados por sabedoria divina. Bons professores e mentores são entusiasmados, no sentido original da palavra. Entusiasmo vem do grego entelze. Significa ser inspirado por um deus, ter um deus dentro de você ou estar na presença de um deus. Função psicológica. Na anatomia da psique humana, os mentores representam o self, o deus dentro de nós, o aspecto da personalidade que está conectado com todas as coisas. Esse eu superior é a parte mais sábia, mais nobre e mais parecida com um deus que temos. O self age como uma consciência para nos orientar na estrada da vida quando não há fada azul ou o gentil Gepeto para nos proteger e nos dizer o que é bom ou ruim. A figura do mentor, seja a dos sonhos, a dos contos de fadas, a dos mitos ou a dos roteiros, representa as maiores aspirações do herói. Ela simboliza o que o herói pode se tornar se persistir na estrada dos heróis. Mentores quase sempre são ex-heróis que sobreviveram às provações da vida e agora repassam seu conhecimento e sabedoria. O arquétipo do mentor tem relação íntima com a imagem do pai ou da mãe. Há também muitos heróis que buscam mentores porque seus pais são exemplos inadequados. Funções dramáticas. Ensinar. Assim como aprender é uma função importante do herói, ensinar ou treinar é uma função-chave do mentor. Sargentos. Instrutores, professores, supervisores, pais, avós, o velho treinador de boxe rabugento e todos aqueles que ensinam ao herói o caminho das pedras são manifestações desse arquétipo. Claro que o ensinar pode ser uma via de mão dupla. Qualquer um que já tenha dado aula sabe que se aprende tanto com os alunos quanto eles aprendem com um professor. 2. Dar presentes. Doador ou provedor, aquele que temporariamente ajuda o herói, em geral lhe oferecendo algum presente. Os presentes devem ser merecidos. Doadores geralmente entregam presentes mágicos aos heróis apenas depois que eles tenham passado por algum teste. É uma boa regra básica: o presente ou ajuda do doador deve ser merecido pelo aprendizado, sacrifício ou compromisso.
3. A consciência do herói. Alguns mentores desempenham a função especial da consciência do herói. No entanto, o herói pode se rebelar contra uma consciência persistente. O anjo no ombro do herói nunca consegue oferecer argumentos tão atraentes quanto o diabinho do outro ombro. 4. Motivação. Outra importante função do arquétipo do mentor é motivar o herói e ajudá-lo a superar o medo. Por vezes, apenas o presente basta como conforto e motivação. Em outros casos, o mentor mostra algo ao herói ou arranja as coisas para motivá-lo a tomar uma atitude e comprometer-se com a aventura. Em alguns casos, o herói é tão arredio e temeroso que deve ser empurrado para dentro da aventura. O mentor pode precisar dar um leve chute no traseiro do herói para que a aventura prossiga. 5. Plantar. Uma função do arquétipo do mentor também é plantar informações ou um adereço que será importante no decorrer da história. Os filmes de James Bond têm uma cena obrigatória na qual que o mestre de armas e um dos mentores recorrentes de Bond descreve o funcionamento de um novo dispositivo na maleta para um 007 entediado. Essas informações são plantadas, feitas para que o público as observe mas as esqueça logo em seguida, até o momento do clímax em que o dispositivo salva a vida do herói. Essas construções ajudam a amarrar o começo e o fim da história e mostram que em algum momento, tudo o que aprendemos de nosso mentor será útil. Tipos de mentor. Como os heróis, os mentores podem ser voluntários ou desempenhar essa função a contragosto. Às vezes, ensinam mesmo sem querer. Em outros casos, ensinam pelo mau exemplo. Podem ser sombrios, fracassados, quando ainda estão trilhando sua própria jornada do herói. Podem estar passando por uma crise de fé em seu chamado. Talvez estejam lidando com os problemas do envelhecimento e a aproximação do limiar da morte, ou podem ter abandonado a estrada do herói, contínuos ou múltiplos. Mentor como xamã. As figuras do mentor nas histórias estão intimamente ligadas à ideia de xamã, o curandeiro das culturas tribais. Assim como os mentores guiam o herói através do mundo especial, os xamãs guiam seu povo pela vida. Viajam para outros mundos em sonhos e visões e trazem histórias para curar a tribo. Não raro é função do mentor ajudar o herói a buscar uma visão orientadora para uma jornada em outro mundo. Flexibilidade do arquétipo mentor. Como os outros arquétipos, mentor ou doador não é um tipo de personagem inflexível, mas sim uma função, um cargo que diferentes personagens podem desempenhar no decorrer de uma história. Embora Campbell tenha chamado essas figuras de mentor de velho sábio e velha sábia, às vezes eles não são sábios tampouco velhos. Os jovens em sua inocência com frequência são capazes de ensinar os mais velhos. A pessoa mais tola de uma história talvez seja aquela com quem aprenderemos mais. Como em outros arquétipos, a função de o mentor é mais importante do que a mera descrição física. São as atitudes de um personagem que determinarão qual arquétipo ele está manifestando naquele momento. Mentores internos. Em algumas histórias de faroeste ou filmes noir, o herói é um personagem vivido, calejado, que não precisa de um mentor ou guia. Internalizou o arquétipo e agora essa figura vive dentro dele como um código de comportamento interno. Um código de ética pode ser uma manifestação não personificada do arquétipo do mentor que guia as ações do herói. Não é raro um herói mencionar um mentor que significou muito para ele no passado, ainda que não exista um mentor de fato na história. Colocação de mentores. Embora a jornada do herói quase sempre surja no primeiro ato, a colocação de um mentor numa história é uma consideração prática. Um personagem que conheça o caminho das pedras, possua o mapa do país desconhecido, ou possa dar ao herói informações-chave no momento certo pode ser necessário em qualquer ponto da história. Os mentores podem aparecer no início ou esperar nos bastidores até que seja útil no momento crucial do segundo ou do terceiro ato. Os mentores dão aos heróis motivação, inspiração, orientação, treinamento e presentes para a jornada. Todo herói é guiado por alguma coisa, e uma história sem o reconhecimento dessa energia fica incompleta. Seja expresso por um personagem ou como um código de conduta internalizado, o arquétipo do mentor é uma ferramenta poderosa nas mãos do escritor, guardião do limiar. Todos os heróis encontram obstáculos na estrada para a aventura. Em cada portal para um novo mundo existem guardiões poderosos no limiar prontos a impedir que os indignos entrem. Eles mostram ao herói uma face ameaçadora, mas se entendidos de forma adequada podem ser vencidos, ultrapassados ou mesmo transformados em aliados. Muitos heróis e muitos escritores encontram guardiões do limiar e
Compreender sua natureza pode ajudar a determinar como lidar com eles. Em geral, os Guardiões do Limiar não são os principais vilões ou antagonistas nas histórias. Com frequência são os tenentes do vilão, brutamontes ou mercenários menores, contratados para proteger o acesso ao quartel-general do chefe. Também podem ser figuras neutras que simplesmente fazem parte da paisagem do mundo especial. Em casos raros, podem ser ajudantes secretos deixados no caminho do herói para testar sua disposição e habilidade. É comum que se estabeleça uma relação simbiótica entre um vilão e um guardião do limiar. Na natureza, um animal poderoso como um urso às vezes tolera um animal menor, como uma raposa aninhado na entrada de seu covil. A raposa, com seu cheiro forte e dentes afiados, tende a manter outros animais longe da caverna enquanto o urso estiver dormindo. A raposa também serve como um sistema de alerta prévio para o urso, fazendo balbúrdia se o outro animal tentar entrar na caverna. Da mesma forma, os vilões das histórias com frequência confiam em lacaios como porteiros, leões de chácara, guarda-costas, sentinelas, pistoleiros ou mercenários para protegê-los e alertá-los quando um herói se aproximar do limiar da fortaleza do vilão. Função psicológica, neuroses. Esses guardiões podem representar os obstáculos comuns que todos enfrentamos no mundo ao nosso redor, intempéries, má sorte, preconceito, opressão ou pessoas hostis. Em um nível psicológico mais profundo, representam nossos demônios internos, as neuroses, cicatrizes emocionais, vícios, dependências e limitações autoimpostas que impedem nosso crescimento e avanço. Parece que toda vez que tentamos fazer uma grande mudança na vida, esses demônios internos erguem-se com força total, não necessariamente para nos parar, mas para testar se estamos realmente determinados a aceitar o desafio da mudança. Função dramática, testes. Testar o herói é a principal função dramática do Guardião do Limiar. Quando os heróis confrontam uma dessas figuras, precisam resolver um quebra-cabeça ou passar num teste. Como lidar com esses obstáculos aparentes? Heróis dispõem de uma série de opções. Podem virar as costas e correr, atacar o oponente frontalmente, usar artimanhas ou enganá-los para se desviar, subornar ou apaziguar o guardião e até transformar um suposto inimigo num aliado. Heróis são auxiliados por uma variedade de arquétipos, conhecidos coletivamente como aliados, que serão discutidos num outro capítulo. Uma das maneiras mais eficientes de lidar com um guardião do limiar é imaginar-se na pele do oponente como um caçador entrando na mente de um animal acossado. O herói, portanto, pode ultrapassar um guardião do limiar entrando no seu espírito ou assumindo sua aparência. Em vez de tentar inutilmente derrotar um inimigo, temporariamente ele se torna o inimigo. Sinais de um novo poder. Heróis bem-sucedidos aprendem a reconhecer os guardiões do limiar não como inimigos ameaçadores, mas como aliados úteis, indicadores prévios de que o novo poder ou êxito se aproxima. Os guardiões do limiar, que parecem estar atacando, podem, na verdade, estar prestando um imenso favor ao herói. Heróis também aprendem a reconhecer a resistência como fonte de força. Como na musculação, quanto maior a resistência, maior a força. Em vez de atacar o poder de guardiões do limiar de frente, os heróis aprendem a usá-lo de forma que não os prejudique. De fato, esse poder os deixa mais fortes. As artes marciais ensinam que a força de um oponente pode ser usada contra ele. No nível ideal, os guardiões do limiar não devem ser exterminados, mas incorporados, literalmente levados para dentro do corpo. Heróis aprendem os truques dos guardiões, absorvem-nos e seguem em frente. No final, heróis totalmente desenvolvidos sentem compaixão por seus inimigos aparentes e os transcendem em vez de destruí-los. Os heróis precisam aprender a ler os sinais de seus guardiões do limiar. Em Um Poder do Mito, Joseph Campbell ilustrou essa ideia lindamente com um exemplo do Japão. As estátuas de demônios com caretas ferozes às vezes guardam entradas dos templos japoneses. A primeira coisa que se percebe é uma das mãos erguidas como um policial, que faz o gesto de pare. Porém, quando se olha mais de perto, percebe-se que a mão convida para entrar no mundo especial. A mensagem é: aqueles que são afastados pelas aparências não podem entrar no mundo especial, mas aqueles que conseguem ver além das impressões superficiais para a realidade interna são bem-vindos. Nas histórias, os guardiões do limiar assumem uma variedade fantástica de formas. Podem ser guardas de fronteiras, sentinelas, guardas noturnos, vigias, guarda-costas, bandoleiros, editores, porteiros, leões de chácara, revistadores ou qualquer
cuja função seja bloquear temporariamente o caminho do herói e testar seus poderes. A energia do guardião do limiar pode não estar corporificada como uma personagem, mas ser um objeto, uma característica arquitetônica, animal ou força da natureza que bloqueie e teste o herói. Aprender como lidar com os guardiões do limiar é um dos principais testes da jornada do herói. Arauto. Com frequência aparece uma nova força no primeiro ato para trazer um desafio ao herói. Essa é a energia do arquétipo do arauto. Como os arautos da cavalaria medieval, esses personagens apresentam desafios e anunciam a iminência de mudanças significativas. Os arautos de cavalaria eram responsáveis por acompanhar as linhagens e os brasões, e tinham um papel importante de identificação das pessoas e dos relacionamentos, em batalhas, torneios e grandes eventos dos governos como casamentos. No início de uma guerra, um arauto podia ser convocado para recitar as causas do conflito, de fato, apresentar a motivação. No início de uma história, quase sempre os heróis encontram-se na fase do empurrar com a barriga, levam uma vida desequilibrada, utilizando-se de uma série de mecanismos de defesa para lidar com ela. Então, de repente, um novo tipo de energia entra na história para fazer com que seja impossível para o herói simplesmente ir levando. Uma nova pessoa, condição ou informação muda o equilíbrio do herói, e nada mais será igual. Ele precisa tomar uma decisão, agir, encarar o conflito. Um chamado à aventura é anunciado não raro por um arquétipo do arauto. Arautos são tão necessários na mitologia que o deus grego Hermes, o romano, Mercúrio, foi designado a desempenhar essa função. Hermes aparece em todos os lugares, como mensageiro ou arauto dos deuses, executando alguns trabalhos ou levando uma mensagem de Zeus. No início da Odisseia, Hermes, por ordem de Atena, leva um recado de Zeus à ninfa Calipso para que ela solte Odisseu, Ulisses. A aparição de Hermes como arauto faz a história continuar seu curso. Função psicológica, chamado a mudança. Os arautos têm a importante função psicológica de anunciar a necessidade de mudança. Algo bem no nosso íntimo sabe quando estamos prontos para mudar e nos envia um mensageiro, que pode ser um personagem num sonho, uma pessoa de verdade ou uma nova ideia que encontramos. Em campo dos sonhos é a voz misteriosa que o herói ouve dizer: se você o construir, eles virão. O chamado pode vir de um livro que lemos ou de um filme ao qual assistimos, mas algo dentro de nós soa como um sino, e as vibrações resultantes espalham-se pela nossa vida até que a mudança seja inevitável. Função dramática, motivação. Os arautos trazem motivação, oferecem ao herói um desafio e põem a história em movimento. Alertam o herói e o público que a mudança e a aventura estão a caminho. O arauto pode ser uma pessoa ou uma força. A chegada de um furacão ou os primeiros tremores de terra, como em furacão ou terremoto, podem ser o arauto da aventura. A quebra da bolsa de valores ou uma declaração de guerra já puseram muitas histórias em movimento. Não raro, o arauto é apenas um meio de trazer notícias ao herói, de uma nova energia que alterará o equilíbrio, talvez um telegrama ou uma ligação telefônica. Tipos de arauto. O arauto pode ser uma figura positiva, negativa ou neutra. Em algumas histórias, o arauto é o vilão ou seu emissário, que talvez apresente um desafio direto ao herói ou tente induzi-lo a se envolver. Em alguns casos, um arauto vilão poderá anunciar a mudança não para o herói, mas para o público. Em Guerra nas Estrelas, a primeira aparição de Darth Vader, quando ele captura a princesa Leia, anuncia ao público que algo está fora da ordem antes que o herói, Luke Skywalker, sequer tenha aparecido. Em outras histórias, o arauto é um agente das forças do bem que convoca o herói para uma aventura positiva. A máscara do arauto pode ser usada temporariamente por um personagem que incorpore a princípio outro arquétipo. O mentor com frequência age como o arauto que apresenta um desafio ao herói. O arauto pode ser o amor do herói, um aliado, ou algum herói neutro como um pícaro ou guardião do limiar. O arquétipo do arauto pode entrar em jogo em praticamente qualquer momento numa história, mas é empregado com mais frequência no primeiro ato para ajudar a levar o herói à nova aventura. Seja um chamado íntimo, um acontecimento externo ou um personagem trazendo notícias de mudança, a energia do arauto é necessária em quase toda história. Camaleão. As pessoas têm problemas para entender o arquétipo ambíguo do camaleão, talvez porque sua natureza seja de mudança e instabilidade. Sua aparência e características mudam assim que se examina com atenção. Os heróis com frequência encontram figuras, muitas vezes do sexo oposto, cuja
Característica principal é que parecem mudar constantemente a partir do ponto de vista do herói. Quase sempre o interesse amoroso ou par romântico do herói manifestará as qualidades de um camaleão. Todos vivenciamos relacionamentos nos quais nosso parceiro é volúvel, falso ou maleável de forma desconcertante. Os camaleões mudam de aparência e humor, e é difícil para o herói e para o público defini-los. Eles podem enganar o herói ou mantê-lo em dúvida e sua lealdade ou sinceridade sempre é questionável. Um aliado ou amigo do mesmo sexo que o do herói também pode agir como camaleão numa comédia com companheiros protagonistas ou numa aventura. Magos, bruxas e ogros são camaleões tradicionais no mundo dos contos de fadas. Função psicológica: expressar a energia do animus e anima, termos da psicologia de Carl Jung. O animus é o nome que Jung dá para o elemento masculino no inconsciente feminino, o conjunto de imagens positivas e negativas de masculinidade nos sonhos e fantasias de uma mulher. A anima é o elemento feminino correspondente no inconsciente masculino. Segundo essa teoria, as pessoas têm um conjunto completo de qualidades masculinas e femininas que são necessárias para a sobrevivência e o equilíbrio interno. Historicamente, as características femininas em homens e características masculinas em mulheres foram reprimidas com firmeza pela sociedade. Homens aprendem desde cedo a mostrar apenas o lado machão e insensível. As mulheres são ensinadas a reprimir suas qualidades masculinas. Isso pode levar a problemas emocionais e até mesmo físicos. Essas qualidades reprimidas vivem dentro de nós e se manifestam em sonhos, fantasias como animus e anima. Podem assumir a forma de personagens como professores do sexo oposto, membros da família, colegas de classe, deuses e monstros que nos permitem expressar essa força inconsciente, mas poderosa de nosso interior. Encontro com anima ou animus em sonhos ou fantasias é considerado um passo importante em direção ao crescimento psicológico. Projeção. Também podemos nos deparar com animus e anima na realidade. Normalmente procuramos pessoas que se combinem com nossa imagem interna do sexo oposto. Com frequência passamos relacionamentos inteiros tentando forçar o parceiro a se encaixar em nossa projeção. É natural que cada gênero veja o outro como algo misterioso em constante transformação. Muitos de nós não entendemos nossa própria sexualidade e psicologia perfeitamente, menos ainda aquelas do sexo oposto. Com frequência, nossa principal experiência com o sexo oposto é a mutabilidade e a tendência a trocar de atitude, aparência e emoções sem motivo aparente. Mulheres reclamam que homens são vagos, hesitantes e incapazes de se comprometer. Homens reclamam que mulheres são temperamentais, caprichosas, instáveis e imprevisíveis. A raiva pode transformar homens em feras. Mulheres mudam drasticamente durante o ciclo menstrual, com as fases da lua. Durante a gravidez, sofrem grande mudança de forma física e de humor. Em algum momento, a maioria das pessoas é vista pelos outros como camaleões de duas caras. Animus e anima podem ser figuras positivas ou negativas que serão úteis ou destrutivas para o herói. Em algumas histórias, é tarefa do herói descobrir com que lado, positivo ou negativo, ele está lidando. O arquétipo do camaleão também é catalisador de mudanças, um símbolo do desejo psicológico de transformação. Lidar com o camaleão pode fazer com que o herói mude de atitude quanto ao sexo oposto ou aceite as energias reprimidas que esse arquétipo estimula. Essas projeções de nossos lados opostos ocultos, essas imagens e ideias sobre sexualidade e relacionamentos, formam o arquétipo do camaleão. Função dramática. O camaleão cumpre a função dramática de trazer dúvida e suspense para a história. Quando os heróis perguntam, ele é fiel? Ela vai me trair? Ele me ama de verdade? É um aliado ou inimigo? É sinal de que um camaleão está presente. Um tipo comum de camaleão é a femme fatale, a mulher tentadora ou destruidora. A ideia é tão antiga quanto a Bíblia, com suas histórias de Eva no jardim do Éden, da traiçoeira Jezebel e de Dalila, que corta os cabelos de Sansão para roubar suas forças. O camaleão, como outros arquétipos, pode se manifestar por meio de personagens masculinos ou femininos. Existem tantos homens fatales nos mitos, na literatura e no cinema como a Fêmis. Na mitologia grega, Zeus era um grande camaleão, mudando de forma para seduzir donzelas humanas que em geral terminavam sofrendo. O aspecto fatale não é crucial para este arquétipo. Os camaleões podem apenas deixar o herói confuso e perplexo e não tentar matá-lo. A transformação faz parte do romance.
Essas transformações podem se manifestar em mudanças de aparência. Em muitos filmes, a mudança de roupa ou de penteado de uma mulher indica que sua identidade está mudando e sua lealdade entra na berlinda. Esse arquétipo também pode se expressar por meio de mudanças comportamentais ou discursivas, como assumir diferentes sotaques ou contar uma sequência de mentiras. Muitos heróis precisam lidar com camaleões, homens e mulheres que assumem disfarces e contam mentiras para confundi-los. Um camaleão famoso da Odisseia é o deus marinho Proteu, o velho do mar. Menelau, um dos heróis que voltam da guerra de Troia, prende Proteu para forçá-lo a lhe dar informações. Proteu transforma-se em leão, cobra, pantera, javali, água corrente e árvore para tentar escapar, mas Menelau e seus homens seguram-no com firmeza até que Proteu volte à sua verdadeira forma e responda às perguntas. A história ensina que se os heróis forem pacientes com os camaleões, a verdade virá à tona no fim das contas. Proteico, além da relação com proteínas, também pode significar que apresenta muitas e variadas formas, multiforme e polimorfo, e tem sua origem na história de Proteu. Máscara do camaleão. O camaleão é uma função ou máscara que pode ser usada por qualquer personagem numa história. Às vezes, um herói precisa se transformar num camaleão para escapar de uma armadilha ou passar por um guardião do limiar. Vilões ou seus aliados podem vestir a máscara do camaleão para seduzir ou confundir um herói. A rainha malvada de Branca de Neve e os 7 anões assume a forma de uma velhinha para fazer a heroína comer a maçã envenenada. A transformação também é um atributo comum de outros arquétipos como mentores e pícaros. Merlin, mentor das histórias do rei Arthur, não raro muda de forma para ajudar Arthur. A deusa Atena na Odisseia assume a aparência de muitos seres humanos diferentes para ajudar Odisseu e seu filho. Camaleões também podem ser encontrados nos filmes conhecidos como filmes de dupla, nos quais a história se concentra em 2 personagens masculinos ou femininos, que compartilham o papel de herói. Com frequência um é mais convencionalmente heróico e causa maior identificação do público. O segundo personagem, embora seja do mesmo sexo que o protagonista, será quase sempre um camaleão, cujas lealdade e verdadeira natureza estão sempre na berlinda. O camaleão é um dos arquétipos mais flexíveis e cumpre uma variedade proteica de funções nas histórias modernas. Apesar de ser encontrado com grande frequência em relacionamentos entre homens e mulheres, também pode ser útil em outras situações para retratar personagens cuja aparência ou comportamento muda para atender às necessidades da história. Sombra. O arquétipo conhecido como sombra representa a energia do lado obscuro, os aspectos não expressos, desconhecidos ou rejeitados de alguma coisa. Em geral, é o lar dos monstros suprimidos de nosso mundo interior. As sombras podem ser todas as coisas que não gostamos em nós mesmos, todos os segredos profundos que as pessoas não conseguem admitir sequer para si. As qualidades a que renunciamos e que tentamos arrancar pela raiz ainda espreitam lá dentro, agindo no mundo das sombras do inconsciente. A sombra também pode abrigar qualidades positivas que se escondem ou que rejeitamos por algum motivo. A face negativa da sombra nas histórias é projetada nos personagens que chamamos de vilões, antagonistas ou inimigos. Vilões e inimigos em geral dedicam-se à morte, destruição ou derrota do herói. Antagonistas podem não ser tão hostis, podem ser aliados que estão atrás do mesmo objetivo, mas que discordam das táticas do herói. Antagonistas e heróis em conflito são como cavalos em uma parelha puxando em direções opostas, enquanto vilões e heróis em conflito são como trens em rota de colisão. Função psicológica. A sombra pode representar o poder de sentimentos reprimidos. Traumas profundos ou culpa podem agravar-se quando exilados na escuridão do inconsciente, e as emoções escondidas ou negadas podem se transformar em algo monstruoso que quer nos destruir. Se o guardião do limiar representa as neuroses, então o arquétipo da sombra faz as vezes das psicoses que não só nos atrapalham, mas ameaçam nos derrotar. A sombra pode simplesmente ser aquela parte obscura dentro de nós contra a qual sempre lutamos, tentando combater maus hábitos e medos antigos. A energia pode ser uma força interna poderosa com uma vida própria e um conjunto próprio de interesses e prioridades. Pode ser uma força destrutiva, especialmente se não for reconhecida, confrontada e iluminada. Por isso, em sonhos, é possível que as sombras apareçam como monstros, demônios, alienígenas malignos, vampiros ou outros inimigos apavorantes. Observe que
Muitas personagens de sombra são também camaleões, como vampiros e lobisomens. Função dramática. A função da sombra no drama é desafiar o herói e lhe dar um oponente digno de ser combatido. As sombras criam conflito e revelam o melhor de um herói ao deixá-lo numa situação de ameaça à vida. Sempre se diz que uma história é boa quando o vilão é bom, pois um inimigo poderoso força o herói a crescer para enfrentar o desafio. A energia contestadora do arquétipo da sombra pode se manifestar em um único personagem, mas também ser uma máscara usada em diferentes momentos por qualquer um dos personagens. Os próprios heróis podem ter um lado sombra. Quando o protagonista está cheio de dúvidas ou culpa, age de forma autodestrutiva, expressa um desejo de morte, deixa seu sucesso subir a cabeça, abusa do poder ou se torna egoísta. Em vez de abnegado, a sombra tomou conta dele. Máscara da sombra. A sombra pode se combinar de maneira poderosa com outros arquétipos. O principal mentor de uma história pode vestir a máscara da sombra às vezes. Em A Força do Destino, o rígido sargento interpretado por Louis Gossett Jr. usa a máscara de mentor e a de sombra ao mesmo tempo. Ele é o mentor e segundo pai de Richard Gere, guiando-o através do rigoroso treinamento naval. Mas em termos da essência de vida e morte da história, Gossett também é uma sombra que tenta destruir Gere e expulsá-lo do programa, testando o jovem até o limite para descobrir se ele tem o necessário para crescer, e quase o mata no processo de revelar o melhor do rapaz. Outra forte combinação de arquétipos é encontrada nas personagens camaleões, fatais discutidas antes. Em algumas histórias, a pessoa que começa como alvo do amor do herói muda tanto que se torna uma sombra, desviando-se para buscar a destruição do herói. Uma sombra também pode usar a máscara de outros arquétipos. O personagem canibal Hannibal Lecter de Anthony Hopkins, em O Silêncio dos Inocentes é fundamentalmente uma sombra, uma projeção do lado sombrio da natureza humana, mas também funciona como um mentor útil para a agente do FBI de Jodie Foster, dando a ela informações que a ajudam a capturar outro assassino maluco. As sombras podem se transformar em camaleões sedutores para atrair o herói ao perigo. Podem funcionar como pícaros ou arautos, e talvez até manifestem qualidades heroicas. Vilões que lutam bravamente por sua causa, ou vivenciam uma mudança de essência podem ser redimidos e se transformar em heróis, como a fera em A Bela e a Fera. Humanização da sombra. As sombras não precisam ser totalmente malignas ou perversas. De fato, é melhor que sejam humanizadas por um toque de bondade ou alguma qualidade admirável. Os desenhos animados da Disney são memoráveis por seus vilões, como o Capitão Gancho em Peter Pan, o demônio de fantasia, a Rainha Linda, mas malvada de Branca de Neve e os Sete Anões, a glamourosa Fada Malévola em A Bela Adormecida, e Cruella de Vil em 101 Dálmatas. Esses personagens são ainda mais deliciosamente sinistros por suas qualidades de espirituosidade, poder, beleza ou elegância. As sombras podem também ser humanizadas, tornando-se vulneráveis. O romancista Graham Greene é um mestre em fazer de seus vilões pessoas reais e frágeis. Com frequência ele faz o herói estar prestes a matar um vilão, apenas para descobrir que o pobre diabo está sofrendo com uma gripe horrível ou lendo uma carta da filha pequena. De repente, o vilão não é apenas uma mosca a ser esmagada, mas um ser humano de verdade, com fraquezas e emoções. Matar uma figura dessas transforma-se numa escolha realmente moral, e não em um reflexo impensado. Ao se criar histórias, é importante que a maioria dos personagens sombra não pensem em si mesmos como vilões ou inimigos. Do ponto de vista dele, o vilão é o herói de seu mito, e o herói do público é seu vilão. Um tipo perigoso de vilão é o homem determinado, a pessoa tão convencida de que sua causa é justa que nada o impedirá de alcançá-la. Cuidado com o homem que acredita que os fins justificam os meios. A crença sincera de Hitler de que era correto, até mesmo heróico, permitiu que ele comandasse as atrocidades mais abomináveis para alcançar seus objetivos. Uma sombra pode ser um personagem ou uma força externa ao herói, ou uma parte profundamente reprimida do herói. O médico e o monstro representam vividamente o poder do lado obscuro na personalidade de um bom homem. Sombras externas devem ser banidas ou destruídas pelo herói. Sombras internas, como vampiros, podem ter seus poderes confiscados, o que as tira das sombras e as leva à luz da consciência. Algumas sombras podem até ser redimidas e transformadas em forças positivas. Uma das figuras de sombra mais impressionantes na história do cinema da arte
Vader da série Guerra nas Estrelas revela ser o pai do herói. Toda a vilania é finalmente perdoada em O Retorno de Jedi, fazendo dele uma figura benigna e fantasmagórica que cuida do filho. O Exterminador também evolui de máquina mortífera dedicada a destruir os heróis em Exterminador do Futuro para ser um mentor protetor dos heróis em Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Como outros arquétipos, as sombras podem expressar aspectos positivos, negativos. A sombra na psique de uma pessoa pode ser qualquer coisa que tenha sido oprimida, negligenciada ou esquecida. A sombra recobre sentimentos sadios e naturais, que acreditamos que não devemos mostrar, mas a raiva sadia ou a tristeza, se oprimidas no território das sombras, podem se tornar uma energia nociva que nos atinge e solapa de formas inesperadas. A sombra também pode ser um potencial inexplorado, como afeição, criatividade ou capacidades psíquicas que seguem não expressas. Caminhos não trilhados, as possibilidades de vida que eliminamos por fazer escolhas em vários estágios, podem se reunir na sombra, aguardando o momento em que serão levados à luz da consciência. O conceito psicológico do arquétipo da sombra é uma metáfora útil para entendermos vilões e antagonistas de nossas histórias, bem como compreender os aspectos não expressados, ignorados ou profundamente ocultos de nossos heróis. Aliado. Os heróis em jornada podem precisar de um companheiro de viagem, um aliado, que possa cumprir uma variedade de funções necessárias como companheiro, parceiro de treino, consciência ou alívio cômico. É útil ter alguém para realizar tarefas, levar mensagens ou reconhecer locais. É conveniente que o herói disponha de uma pessoa com quem possa conversar, revelar sentimentos humanos ou questões importantes da trama. Aliados executam muitas tarefas mundanas, mas também cumprem um importante papel de humanizar os heróis, acrescentando outras dimensões à personalidade ou os desafiando a serem mais abertos e equilibrados. Aliados múltiplos, heróis em grandes jornadas épicas podem conseguir uma porção de aliados e formar uma equipe de aventureiros, cada qual com uma habilidade diferente. Introdução ao mundo especial, quando o herói é calado ou nos momentos em que seria inoportuno e inverossímil para ele explicar coisas que são comuns ao herói, mas muito exóticas para nós, um aliado pode fazer esse trabalho de esclarecer tudo conforme necessário. O aliado às vezes é um personagem espectador, alguém que vê o mundo especial da história como que pela primeira vez, da forma como veríamos se estivéssemos lá. Aliados do faroeste, comparsa. Na rica tradição das séries cinematográficas hollywoodianas e televisivas dos faroestes, o aliado é chamado de comparsa ou sidekick, uma gíria inglesa de batedores de carteira do início do século XIX para o bolso lateral das calças. Em outras palavras, um comparsa é alguém que se mantém tão perto quanto um bolso. Todos os heróis de faroeste televisivo tinham seu aliado, desde Tonto, fiel companheiro índio do Cavaleiro Solitário, até Jingles, comparsa cômico de Wild Bill Hickok, interpretado pelo ator Andy Devine, que também fez o papel de aliado em muitos filmes de faroeste que remontam a no tempo das diligências. O relacionamento com o aliado pode ser bastante complexo, às vezes se transformando em material dramático por si só. Aliados não humanos. Aliados não precisam ser humanos. Em algumas religiões do mundo, é atribuído a cada pessoa um espírito protetor, um comparsa ou aliado para a vida inteira. Pode ser um anjo, o anjo da guarda que deve zelar pela pessoa e mantê-la no caminho correto, ou uma deidade menor de qualquer tipo. Os egípcios ensinam que Kené, o deus construtor com cabeça de carneiro, formou cada pessoa com argila em sua roda de oleiro e, ao mesmo tempo, fez um Ka, o espírito protetor, na sua forma exata. O Ka acompanhava cada pessoa durante toda a vida e também na vida após a morte, contanto que o corpo da pessoa fosse preservado. Seu trabalho era encorajar a pessoa a levar uma vida boa e útil. Os romanos também acreditavam que cada homem tinha um espírito guardião ou aliado, seus gênios, e que cada mulher tinha um Juno. Originalmente, eles eram fantasmas dos distintos ancestrais da família, mas mais tarde tornaram-se deidades de guarda pessoais. Cada pessoa fazia oferendas a Gênios ou Juno em seu aniversário, em troca de orientação e proteção, ou por um pouco de ideias extras. Não apenas os indivíduos, mas também famílias, lares, o Senado, cidades, províncias e todo o império podiam ter esses aliados protetores sobrenaturais. Aliados animais. Animais como aliados são comuns na história da narrativa. Especialmente as deusas são acompanhadas por animais aliados como Atena e sua
companheira coruja ou Artemis e o veado que sempre é visto correndo ao seu lado. Aliados do além-túmulo. Contos populares antigos trazem aliados até dentre os mortos. Serviçais prestativos. Outra face de aliado em contos populares é a do serviçal prestativo, um personagem tipo em contos românticos que ajuda o herói a alcançar seu objetivo ao levar cartas de amor e mensagens ou providenciar disfarces, esconderijos, rotas de fuga e álibis. O mordomo do Batman, Alfred, cumpre muitos papéis e deve-se observar que a função de aliado pode facilmente se sobrepor àquela do mentor, pois aliados às vezes tomam a função de guiar o herói em questões espirituais ou emocionais. Função psicológica. O aliado, tanto em sonhos como na ficção, pode representar as partes não expressas ou não utilizadas da personalidade que deverão ser acionadas para que façam seu trabalho. Nas histórias, os aliados nos fazem recordar dessas partes não utilizadas e trazem à mente os verdadeiros amigos e relacionamentos, que podem ser úteis para nós na jornada de nossa vida. Aliados são capazes de representar forças internas poderosas que poderão vir em nosso auxílio numa crise espiritual. Aliados modernos. Os aliados destacam-se no mundo moderno das narrativas. Na ficção, eles sugerem caminhos alternativos para a resolução de problemas, ajudam a lapidar a personalidade dos heróis, permitindo que expressem medo, humor ou ignorância, qualidades por vezes inapropriadas para o herói. James Bond confia em sua leal aliada Sorta Moneypenny, e ocasionalmente precisa da ajuda de seu aliado norte-americano, o agente da CIA Felix Leiter. Escritores de histórias em quadrinhos com o intuito de expandir a atração de suas histórias para leitores mais jovens, não raro, acrescentam jovens aliados para seus super-heróis como Robin, o ajudante do Batman. Simba, o leãozinho herói de O Rei Leão, tem seus aliados cômicos Timão e Pumba. Existe uma visão do futuro no universo de Guerra nas Estrelas, no qual máquinas, animais, alienígenas e espíritos podem atuar como aliados. Cada vez mais as inteligências artificiais e robôs serão vistos como aliados naturais à medida que entramos em novas jornadas no espaço e em outros reinos desconhecidos. Pícaro. O arquétipo do pícaro incorpora as energias da travessura e do desejo de mudança. Todos os personagens que são essencialmente palhaços ou comparsas cômicos expressam esse arquétipo. A forma especializada chamada herói picaresco é figura principal em muitos mitos e é muito popular no folclore e nos contos de fadas. Função psicológica. Os pícaros cumprem várias funções psicológicas importantes. Eles seduzem egos inflados e põem os pés dos heróis e do público no chão. Ao provocar gargalhadas sadias, ajudam-nos a perceber nossos laços comuns e apontam a tolice e a hipocrisia. Acima de tudo, trazem à tona a mudança e a transformação sadias, com frequência chamando atenção ao desequilíbrio ou ao absurdo de uma situação psicológica estagnada. São inimigos naturais do status quo. A energia do pícaro pode-se manifestar por meio de incidentes engraçados ou deslizes linguísticos que nos alertam sobre a necessidade de mudança. Quando nos levamos a sério demais, a porção picaresca de nossa personalidade pode surgir para nos trazer de volta a perspectiva necessária. Função dramática, alívio cômico. Em obras dramáticas, os pícaros cumprem todas essas funções psicológicas, mais a função dramática do alívio cômico. Tensão, suspense e conflito não aliviados podem ser emocionalmente exaustivos, e mesmo no drama mais pesado o interesse do público é revivido por momentos descontraídos. Uma velha regra do drama enfatiza essa necessidade pelo bem do equilíbrio: faça chorar muito, faça rir um pouco. Os pícaros podem ser serviçais ou aliados trabalhando para o herói ou para a sombra, ou podem ser agentes independentes com planos próprios deturpados. Os pícaros da mitologia trazem muitos exemplos das ações desse arquétipo. Um dos mais pitorescos é Loki, o deus norueguês da travessura e do engano. Sendo um pícaro autêntico, atua como consultor e conselheiro para os outros deuses, mas também trama sua destruição solapando o status quo. É fervoroso por natureza, e sua energia ágil e ilusória ajuda a aquecer a energia petrificada, congelada dos deuses, pondo-os em marcha e trazendo a mudança. Também oferece o tão necessário alívio cômico dentro dos mitos noruegueses, em geral bastante sombrios. Loki às vezes é um coadjuvante cômico em histórias que contam com os deuses Odin e Thor como heróis. Em outras histórias é uma espécie de herói, um herói picaresco, que sobrevive por sua esperteza frente aos deuses e gigantes fisicamente mais fortes. Por
fim, ele se transforma num adversário mortal ou sombra, liderando as hordas dos mortos, numa guerra final contra os deuses. Herói picaresco. Heróis picarescos pululam como coelhos nos contos populares e de fadas. De fato, alguns dos pícaros mais populares são coelhos heróicos, como Quincas, a lebre das lendas africanas, os muitos heróis coelhos do Sudeste Asiático, Pérsia, Índia, etc. Essas histórias trazem o coelho indefeso, mas de pensamento rápido, contra inimigos maiores e mais perigosos, as figuras de sombra dos contos populares, como lobos, caçadores, tigres e ursos. De alguma forma, os coelhinhos sempre conseguem enganar seu oponente faminto que, em geral, sofre dolorosamente ao lidar com um herói picaresco. A versão moderna do coelho picaresco é, sem dúvida, o Pernalonga. Os índios norte-americanos têm uma predileção por pícaros como o coiote e o corvo. Os deuses palhaços dos Kashina do sudoeste americano são pícaros de grande força e capacidade cômica. De vez em quando, é engraçado virar a mesa e mostrar que os próprios pícaros podem ser enganados. Ocasionalmente um pícaro como a lebre tentará tirar vantagem de um animal mais fraco e lento como a dona tartaruga. Em contos populares e fábulas, como a lebre e a tartaruga, o mais lento passa a perna no mais rápido com a persistência tenaz ou ao cooperar com outros de sua espécie para enganar o animal mais veloz. Os pícaros gostam de causar problemas apenas para se divertir. Joseph Campbell relata uma história nigeriana em que o deus picaresco Exu caminha por uma estrada com um chapéu vermelho de um lado e azul do outro. Quando alguém comenta quem era aquele passando com o chapéu vermelho, acaba brigando com as pessoas do outro lado da estrada que insistem que o chapéu era azul. O deus toma os louros dos problemas, dizendo: espalhar confusão é minha maior alegria. Os pícaros são quase sempre personagens catalisadores que afetam a vida dos outros, mas permanecem inalterados. Não é raro que heróis de outros gêneros tenham de vestir a máscara do pícaro para enganar uma sombra ou contornar um guardião do limiar. Conclusão: os arquétipos são uma linguagem infinitamente flexível de personagens. Eles apresentam uma maneira de entender que função um personagem está desempenhando num determinado momento da história. A familiaridade com os arquétipos pode ajudar a livrar os escritores dos estereótipos, conferindo aos personagens maior verdade e profundidade psicológicas. Os arquétipos podem ser usados para construir personagens que sejam únicos e símbolos universais das qualidades que formam um ser humano completo, além de ajudar a tornar nossos personagens e histórias psicologicamente realistas e verdadeiros no que diz respeito à sabedoria ancestral dos mitos. Agora que conhecemos os habitantes do mundo das histórias, vamos voltar à Estrada dos Heróis para examinar mais de perto os 12 estágios e como os arquétipos assumem seus papéis na jornada do herói. Bora para o livro 2.